você começar na área de games 35 anos atrás? It was much less competitive back then. Era muito menos competitivo naquela época do que hoje. Today, it is a very difficult business. Hoje é um tipo de negócio muito difícil. E já que você falou sobre isso, etc., qual a diferença que você vê em relação à criação de jogos naquela época e nessa em termos de performance, de resultado? Developing games today is much easier because of the tool set. Back then, we had no tools to speak of. All of our tools had to be made first before we could then make the game. Today, you have wonderful tools which is good and bad. It enables you to make games easily, but it also enables everyone to make games easily, which means there's incredible competition. And so many games are made, and there's not as much demand for all of those games, so it's difficult. That was a long answer. A diferença basicamente seria o seguinte, que hoje é muito mais fácil desenvolver um game, no sentido que existem muitas ferramentas para se fazer os videogames. Na época nós tínhamos que criar as ferramentas que fossem ser utilizadas no desenvolvimento desse jogo. Por outro lado, o desenvolvimento hoje de jogo, por ter essa facilidade, né, de existirem várias ferramentas, basicamente qualquer um pode desenvolver um jogo, o que aumenta grandemente a competitividade. E hoje não existe um mercado que seja grande o suficiente para absorver todos os jogos que são desenvolvidos. Então, com isso, hoje tem mais competitividade, né, na questão de desenvolver os jogos, mas também tem mais facilidade por ter ferramentas fabulosas para serem usadas. Além disso, você fala sobre as influências, etc. Hoje a internet aproxima muito os desenvolvedores, aproxima muito os grandes produtores do público geral, do cara que joga, dá aquele feedback. Qual é a sua relação com as redes sociais, em relação com o seu público? Você é uma pessoa que fica muito na internet, usa a internet como as redes sociais como um todo e acaba aproximando mais. Como é que é essa relação entre você e o público geral? Well, since I helped invent the internet. Desde que eu optei inventar a internet. When we started, there was no communication between the developer and the public. Então, quando eu comecei, não existia nenhuma comunicação entre mim e os fãs. Today, it's so easy to get the word out and spread media through social media. I think it has its advantages and disadvantages, because in the 80s, audiences waited for a new product to come out. Today, there are so many products coming out every day that you must sell and sell and sell to be noticed. E hoje é tão fácil você ter comunicação com os fãs, com os desenvolvedores, né, com os produtores. Mas hoje o foco, né, através das mídias sociais, não tem sido só essa aproximação, mas também na questão de venda, né, de patrocínios e venda. Então tem essas duas vertentes, uma da proximidade, mas outra também com foco comercial. Muito bom, muito bom. Você que está chegando agora na Brasil Game Show, vem participar aqui com a gente. A gente está hoje com o Aolou, criador da série Leisure Suit Larry, participando com a gente, falando um pouquinho da sua carreira, falando do seu trabalho, de tudo que ele fez dentro da indústria dos games. Você também que está em casa, através do YouTube, pode chegar, pode participar aqui com a gente. Ficamos felizes em receber vocês todos por aqui. Aolou, existe algum jogo que você gostaria de trabalhar? Tem alguma coisa que hoje você joga, você olha e você fala, eu gostaria de trabalhar nesse jogo, porque é muito legal. Ele me diverte, ele me deixa feliz. I think the game I most wish that I had worked on was Brian Moriarty's Loom. Acho que o jogo que eu mais quis trabalhar foi Mario Brothers. I loved that game. Eu amo aquele jogo, é demais. Muito bom, muito bom. Inclusive tem um stand para visitar aqui na Brasil Game Show. Você joga videogame ainda hoje? Gosta de brincar? Gosta de se divertir em relação a isso?
When I became a game developer, I stopped playing games for enjoyment, and instead I became a game studier. I would look at games and try and figure out what they were doing and how, but to me it was always market research after that. I lost my ability to enjoy the games, and when I retired 20 years ago, since then I tend to play casual games and not AAA titles. Bom, quando eu comecei como desenvolvedor de games, eu acabei deixando de ser um jogador. Então eu parei de jogar videogames para passar a estudar eles. Eu passei a ser um estudante de games, né? Um pesquisador na área de games. Então eu vejo como que funciona, qual que é a tecnologia por detrás dele e passei a mudar o foco. E com isso eu acabei até perdendo minhas habilidades de gamer, né? De jogador. Não tem problema, nunca é tarde. Pode voltar a jogar. Se quiser, a gente pode fazer até um gameplay qualquer hora dessa. BGS Play funciona demais. Tá. Pessoal, quem quiser fazer pergunta pro Alô, daqui a pouquinho a gente vai estar selecionando. Já temos ali uma candidata a fazer pergunta. O pessoal já pode ir se preparando, começar a se organizar, que daqui a pouquinho a gente começa a liberar as perguntas para vocês, tirarem dúvidas sobre a carreira dele, sobre a vida dele no geral e curiosidades também, obviamente. Alô, qual que é o seu desenvolvedor favorito? Quem você gosta e admira e pode ter como referência de alguma certa maneira? I think my favorite developer was Roberta Williams because she taught me everything I knew about adventure games. Not directly at first, but through her games. I was a game player before I was a developer, and the kind of games I liked to play were her games. And so when I wrote games, they were like Roberta's games. And so I'd have to say I learned my way from her. Então, o desenvolvedor que eu mais admiro e mais gosto é a Roberta Williams, uma desenvolvedora de games. Então, eu sempre vi os jogos dela, sempre admirei o trabalho dela. Os jogos são fantásticos, então, para mim, ela é a maior referência de desenvolvedor de jogos. Alô, você se arrepende de alguma coisa da sua carreira? My only regret about the career was that it didn't last long enough for me. I was an adventure game specialist, and towards the end of the 90s, the adventure game kind of faded away. It was taken over by many other genres of games, and so the kind of thing that I enjoyed doing was no longer available for me to do. Então, para mim, o único arrependimento que eu tenho em relação à minha carreira é porque ela não durou tempo suficiente. Então, eu comecei ali nos anos 80 e até a metade dos anos 90, minha carreira começou então a diminuir, eu comecei a ter outros projetos, né, não participar tanto no desenvolvimento de game. Eu acho que eu poderia ter continuado. Então, se eu pudesse apontar o que eu faria diferente, seria aproveitar a carreira por um tempo maior. Interessante. Isso é bom até para as pessoas que estão ouvindo, quem está querendo começar, né, seguir nesse caminho, ser persistente, né, lutar por isso, porque vale a pena. E entrando nesse mérito, qual conselho você daria para o pequeno Alô sobre sua carreira? What advice would I give myself? Que conselho daria para mim mesmo? I would spend less time working and more time with my family. Gaste menos tempo com o seu trabalho e mais tempo com sua família. And I'd also make better games. E eu também faria jogos melhores. Legal. Você já experimentou comida brasileira? Alguma comida brasileira? E se sim, o que você gostou mais? Você conta pra gente. We've only been here one day, so nós só estamos aqui por um dia. Not much. Não comemos muito ainda. Ainda não deu tempo de comer direito, né? Mas vamos levar uns negócios pra você comer. Yes, we did, and that was wonderful. Ele experimentou hoje pastel. Ele falou que gostou muito. O pastelzinho. And I'm looking forward to trying many de carne, more frango. the next 2 weeks. E eu tô procurando agora outra coisa boa para poder comer. É bom que você no Brasil é bom. Feijoada. Gosta de feijoada?
Rodízio de pizza. É bom, vale a pena. No. Tem que aproveitar, que no Brasil tem I bastante will opção. put that on my list. Tem que anotar, falar pro pessoal da produção anotar, passar a lista pro Alô bonitinho pra ele poder fazer um tour e acabar comendo aí as iguarias do Brasil. Pode chegar. Alô, de todos os jogos que você desenvolveu, qual que é o seu favorito? O que você fala? Poxa, esse realmente me surpreendeu mesmo, eu gostei muito mais desse, é meu favorito. By the time I got around to making Love for Sale, which was Leisure Suit Larry 7, I finally felt like I knew how to design a game. Sadly, that was the last of the games that I did, but I'm very proud of it. It had many innovative features, things that no one else had done, and I enjoyed doing it and very proud of that work. So, Larry 7. De todos os jogos que eu desenvolvi, com certeza o Leisure Suit 7 foi o que eu mais gostei. Eu finalmente tinha aprendido a trabalhar, a fazer um jogo, e ele tem recursos incríveis, né, que eu não sabia como utilizá-los antes, então acabou saindo como uma obra-prima. Então, de todos, com certeza foi o Leisure Suit Larry 7, foi o melhor para mim. Muito bem. Já que você falou que faz muita coisa e né, hoje não joga mais tanto, mas estuda muito mais, o que você gosta de fazer quando você não está estudando, quando não está desenvolvendo, quando não está pegando para jogar? O que você gosta de fazer no seu momento de lazer, para dar uma relaxada? O que você faz da sua vida? Every morning for the past 20 years, I've sent out 2 jokes to my mailing list. One of those jokes is clean. Nos últimos 20 anos tem 2 coisas que eu gosto de fazer, 2 brincadeiras, né, que eu gosto de fazer de manhã, e uma delas, a minha favorita, é limpeza, limpar a casa. Olha só, isso aconteceu comigo quando eu casei. Falei, vou limpar a casa. I have a website, allo.com, and it's full of humor and stories about game development in the old days. So if you've stuck around this long to hear this, you should go to my website. There's hundreds of pages of stories there. Eu gosto também, além de sair para trabalhar, quando eu estou de folga, a falar ou escrever sobre piadas e brincadeiras de jogos, diversões. Então, se um dia você for lá, você vai poder ter muito material para poder ler sobre essas piadas. Eu já vi as redes sociais deles, tem bastante piada, realmente. Tem. Ai, meu Deus. Follow me on Twitter. I'm Allo on Twitter. É só me seguir no Twitter, Allo no Twitter. Olha só, falando dessa coisa toda, dessa brincadeira, e você falou das suas redes sociais também, qual o pedido mais esquisito que um fã já te fez? Curiosidade, né? I think the weirdest request has been for a woman to sign her breast. Para mim, o pedido mais estranho que já me fizeram foi uma fã, uma mulher, pediu para eu autografar os seios dela. Complexo. And since my wife is here, I didn't do it. E como a minha esposa está aqui, né, fiquei registrado que eu não fiz isso. Muito bem. Uma salva de palmas. Muito bem. Isso aí realmente é um homem maravilhoso. Ai, meu Deus do céu. And once again, I'm lying. E mais uma vez, eu tô mentindo, tá? Sobre o pedido ou sobre não ter feito? Isso é importante deixar claro. Vou ficar no muro para todo mundo sair daqui feliz. Você volta para sua casa, tranquilo. O público fica feliz, fica bem. Seguinte, qual o seu gênero favorito de videogame? Gênero favorito dele de videogame? Adventure games, of course. Adventure games. A jogos de aventura. Tem algum que você pode citar? Anyone in specific? Oh, I love all of this, but particularly the humorous ones, Space Quest and Monkey Island and those games. Jogos como Monkey Island, yeah. Sam and Max, Space Quest. Space Quest. Posso falar? Acho que isso
Não tem tradução, né, esses jogos. Não, esse mesmo. Não tem. Esse mesmo. Pessoal, a gente vai separar um momento agora para vocês fazerem perguntas, né, pro Alô. Se vocês tiverem, vamos fazer uma filinha aqui, juntar mais um pouquinho aqui para ele fazer algumas perguntas, falar sobre a carreira dele, falar sobre o trabalho dele. A gente pode separar aqui. Vem chegando aí, vamos juntando aí. Sei que o pessoal fica com vergonha e tudo mais. Vamos lá, vamos perguntar. Não tem problema nenhum. Pode chegar, vem pessoal, vamos lá. Quem vem? Tem um rapaz ali que eu sei que tá querendo fazer uma pergunta, mas tá com um pouco de vergonha. Vai lá na fila. Pode vir, pode lá. Vai lá, faz sua pergunta. Tem sim. Vem chegando, pessoal. Você que tá em casa também, estamos transmitindo aqui também via YouTube, redes sociais da Brasil Game Show. É só chegar e participar com a gente hoje com Alô, criador da série Laser Sweet Larry. Quem quiser perguntar, o momento é esse, hein? Oportunidade única de vida. Bom, em primeiro lugar, né, muita alegria poder ver o senhor pessoalmente. Foi um dos primeiros ícones da indústria. Eu sou do tempo das revistas videogame, né, que a gente ainda tinha informação pelas revistas. Então, quando a gente ouviu falar do lançamento do game, né, do Laser Sweet Larry, foi uma coisa que surpreendeu, porque o game tinha uma proposta totalmente diferente, né? Era uma coisa mais adulta, a gente chamava na época, tipo, aquela cultura de banheiro, né? Aquela coisa que a gente escondia da família debaixo da cama, não era aquela coisa para mostrar. Aquela coisa da piada suja, da piada de... meio pornográfica, mas não tão pornográfica assim, aquela piada de adolescente, né, que adolescente gosta. E assim, como foi na época poder fazer um trabalho como esse? Porque eu acredito que a sociedade ainda vê com alguns olhos estranhos, assim, por relação de game ser muito vinculada à criança, coisa infantil. E ele é um trabalho que tem uma proposta mais adulta, mais adolescente. E eu acredito que foi um dos primeiros também. Então, como foi na época poder fazer esse trabalho tão diferenciado e até hoje como é a recepção do Larry? Well, thank you. And, I'm glad you're here. Obrigado. É um prazer ter você aqui também. It seemed to me obvious that people enjoyed laughing at movies and laughing at books and laughing at TV shows. Why wouldn't they enjoy laughing at a video game? So that seemed obvious. Parecia muito óbvio para mim que as pessoas gostavam de rir de filmes, livros, então por que não elas também não gostar de rir de jogos? And so I wanted to do something that would make people laugh. To me, the idea of a man pursuing women and failing makes me laugh, and so I thought it would make other people laugh too. Então meu objetivo era esse, fazer as pessoas sorrirem. E a ideia de um homem tentar paquerar uma mulher é uma coisa que me fazia sorrir na época, então eu quis transmitir isso pelo jogo. We didn't think about it being a children's game. From the very beginning, we said, this is for adults, and it's not for children. And in fact, we were the first game to put on the box a restriction that said, if you have children, don't buy this game, which of course helped our sales a lot. Desde o início, nós não tínhamos a ideia de fazer um jogo para crianças. Era um jogo que desde o início a gente pensou como algo para adulto. E inclusive foi um dos primeiros a incluir na caixa o aviso: não compre esse jogo para crianças. É isso. Respondido? Tem mais alguma? Só mais uma vez uma felicidade muito grande. Parabéns pelo trabalho, né? E também apontar esse lado da responsabilidade, né? De que se não é criança, se é criança, não brinque com isso, né? Se é adulto, fica à vontade para brincar. Então isso também é muito importante. Diferenciar e mostrar que o videogame não é só uma coisa infantil, que os adultos também têm uma opção e podem brincar com isso também, muito legal. Muito bem, próxima pergunta. We had children of our own. Both Ken and Roberta Williams and Margaret and I, we had children of an age that we didn't want them playing the game. And that's why we did that. We thought it was best. Nós também tínhamos crianças, então nós estávamos conscientes ao criar que seria melhor conscientizar sobre isso. Olá, Mr. Low. A minha pergunta é muito clássica. O senhor já ouviu ela antes 1 milhão de vezes. A Sierra costumava fazer jogos Quest.
Se Larry fosse um quest, que quest seria? Well, we thought seriously about calling it Sex Quest, but it seemed wrong, and I also didn't want to get locked into the quest genre, so the titles, but because Sierra had a lot of games with quest in the title. O Larry poderia ser jogo tipo Sex Quest, mas a gente queria diferenciar um pouquinho isso do padrão que já tinha sido criado, então a gente decidiu outra abordagem. Aqueles jogos de dado, né? Mais algum? Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Eu sei que você quer fazer uma pergunta, tá curioso. Faz uma pergunta, dá o microfone para ele que ele quer fazer uma pergunta. Eu sei. Oi, boa tarde. Boa tarde. Primeiro, né, eu queria falar como é incrível estar aqui. Eu me formei em tecnologia em jogos digitais e é muito engraçado a gente estudar uma pessoa, estudar uma carreira e a gente vem pra BGS e a gente fica de frente com ela. É uma sensação extremamente bizarra, mas muito gostosa. Então, parabéns por todo o seu trabalho. E acho que uma pergunta também que realmente, como ele disse, é meio clássica, todo mundo deve fazer o tempo todo. Mas daqui pra frente, o que você pensa em... Você tem algum outro projeto pra jogos? Você tem alguma... Enfim, o que você pensa em fazer daqui pra frente? Você vai continuar com jogos? Vai continuar escrevendo no site? O que você quer daqui pra frente? Oh, I retired a long time ago, and I intend to keep it that way. I fell out of retirement twice, doing different projects, but now I'm happily retired, and my wife and I are touring the world and enjoying seeing all the gamers that swear that they paid for my games. Eu já me aposentei há algum tempo. Algumas vezes eu até tive alguma recaída de trabalho aqui e ali, mas agora eu só quero curtir a vida com a minha mulher, conhecer outros lugares do mundo. E é isso aí. Or at least some of the later games. Maybe they paid for the later ones. They stole their pirate at the first place. Well, the first game was pirated, you know? Yeah, stole it. Talvez ele gostasse também de ser pago pelos jogos que ele já criou no passado e que foram muito pirateados. Complexo. Uma questão bem complexa, bem complexa. Era uma pergunta que eu queria fazer mesmo. Você falou em recaída, parece até que era um vício, né? Vou fazer jogo, vou ter uma recaída aqui. Parei, mas tive uma recaída aqui, vou fazer um jogo. Podia ter algumas recaídas e fazer mais jogos pra gente também, né? I would love to do that, but I think I'm too old. I don't have a TikTok account. TikTok. Okay. No, I think I'm happily retired. Thank you. Eu adoraria fazer isso, mas eu já estou muito velhinho. Eu prefiro ficar na minha. Tá nada, tá muito bem. Me conta uma curiosidade sobre a sua carreira, para o pessoal saber. Alguma coisa engraçada, alguma coisa legal que você queira falar pra gente? Uma história bizarra também? I think I've tried to put the humor into the game so that the funny parts of the development were in the box. We had a lot of fun developing games back then, but I would say that the funniest things were the stuff that we put in the games, and that would be what I'd say. As coisas mais divertidas da minha carreira estão nos jogos que eu criei, então quase tudo que a gente pensava de divertido a gente colocava lá dentro. Basicamente era o que tínhamos para dizer. Porque eu digo isso porque os seus jogos geravam, como é que eu posso dizer, reações diferentes nas pessoas, né? E isso possivelmente já gerou algumas situações, não diferentes, mas assim, que hoje a gente fala, questionável esse tipo de pedido, alguma coisa relacionada a isso, algo meio bizarro assim, não teve algo assim? It
was very difficult for us to receive feedback back then. There was no internet, there was no communication between players and creators. I didn't hear from the first fan until after I retired from the business. In the old days, you would have to write a letter and get a stamp and mail it and find out where it was supposed to go, and nobody would do all that stuff. So now you can leave a comment for anything. Back then, people didn't leave comments. There was no feedback from people. Mesmo com toda a polêmica, naquela época era muito difícil a gente receber feedback do público porque não tinha internet. Então a gente recebia muito tempo depois, às vezes por cartas. Muitas coisas eu descobri depois de ter me aposentado só. Bem, uma salva de palmas. Alô, este homem maravilhoso da indústria dos games participou aqui com a gente hoje, falando sobre sua carreira, falando sobre tudo que ele fez dentro da indústria. A gente fica bem feliz de recebê-lo. Mais alguém tem alguma pergunta ou podemos encerrar por aqui? Por enquanto não. Alô, te agradeço. Foi um prazer inenarrável falar com você. Espero que você tenha algumas recaídas e faça mais alguma coisa em relação a jogos pra gente. It's my pleasure to be here with you today, and I'm looking forward to experiencing more of Brazil and more of the BGS. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje e eu espero poder aproveitar mais da BGS e do Brasil. Pode ficar à vontade que a gente está aqui para te dar toda a atenção, todo o carinho do mundo. E a BGS eu sei que está tratando você muito bem. Uma salva de palmas mais uma vez, galera. Esse é o Alô, criador da série Laser Street Larry, participando aqui do BGS Talks YouTube Gaming. Alô, obrigado pela participação. Foi um prazer maravilhoso. Obrigado, gente. A gente vai seguir por aqui daqui a pouquinho. Agradecer a participação de todos vocês que fizeram as perguntas aqui pra gente. Ficamos muito felizes. Obrigado. A partir das 5 horas o YouTube vem pra cá com os influenciadores e tudo mais. Todas as apresentações vocês acompanham aqui no palco do YouTube, tá bom? Muito obrigado pela participação de todos. Abraço e até a próxima.
Senhoras e senhores. Ei, 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 ei. Alô, alô, alô. Testando. Teste. Alô. Alô, 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 alô. Ei, 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 ei. Ah. Valeu, senhores. Tchau. Até amanhã.